CLT, aquela pessoa que é contratada para ser funcionário da empresa, ou contratação de uma consultoria de ergonomia? O que funciona melhor? Quais os prós e contras de cada uma dessas opções? Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Omar Ferreira e no vídeo de hoje eu vou dar os prós e contras para ajudar você a tomar a melhor decisão na hora de contratar um serviço de ergonomia. CLT ou consultoria? O que funciona melhor? O que eu ganho e o que eu perco? Porque em toda decisão tem prós e contras. Legal? Então eu vou apresentar aqui, não com o objetivo, a pretensão de esgotar o assunto, mas com a minha visão e experiência ao longo dos anos trabalhando com consultoria e acompanhando profissionais que são registrados, são CLT dentro de empresas, dentro da ergonomia. Legal? Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo Ergomaker, curso de ergonomia aplicada com aulas ao vivo e gravada. É um conteúdo de pós-graduação no formato de curso livre pela internet, um ótimo custo-benefício para você que precisa se especializar, para você que não sabe se faz uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado, já é uma forma de entrada para depois você partir para um investimento maior, legal? Em termos financeiros. Esse vídeo também é patrocinado pela minha mentoria, o Mentor e Close Friends, onde é um grupo seleto aí de pessoas que participam da minha mentoria, que rola mentoria em grupo e um a um, eu e você, a gente vai bater um papo, você vai trazer o seu projeto, a gente vai marcar um horário, vamos colocar no papel e eu vou te ajudar a avançar com isso daí. Quais são os prós e contras de CLT e consultoria? Vou começar pelo CLT, pela pessoa que é contratada ali para ser funcionária da empresa. Quais são os contras de você contratar um CLT, você aí pensando como empresa? Passivo. Você acaba assumindo um passivo. Você tem lá uma pessoa que você está contratando e que essa pessoa pode ficar doente, pode processar a empresa, pode sair da empresa. Então você assume toda a responsabilidade por essa pessoa. 2, você perde um pouco da questão do benchmark, da experiência com outros clientes, com outras empresas, da visão mais ampla de mercado, porque isso é um contra, mas depois eu vou apresentar a mesma situação como um pró, vocês vão entender, tá? Mas o fato é que essa pessoa vai ser especialista na sua empresa, no seu negócio, isso é legal, mas ela não tem a inovação, ela não traz novas ideias de problemas que ela possa ter resolvido em outras empresas e vai resolver na sua empresa. Terceiro, vai custar uma grana aí que muitas vezes vai sair mais caro do que você contratar uma consultoria, tá? Porque você tem encargos trabalhistas. Então, supondo que ela ganha R$7.000, aí ela vai te custar pelo menos uns R$14.000 aí com todos os direitos que você tem que assumir, e isso acaba encarecendo um pouco dependendo da tua demanda, do que você quer para a ergonomia na empresa, às vezes sai um custo alto. Quarto, tem que pensar em janela de folga, férias, se essa pessoa faltar. Então imagina que você tem um projeto acontecendo e você não pode contar com aquele profissional naquela janela, você vai precisar pensar em uma segunda pessoa. Então talvez você tenha que ter 2 pessoas, às vezes 3 pessoas para atender as demandas da empresa, e isso vai onerando cada vez mais o projeto, vai dificultando um pouco mais, dependendo aí da estrutura da empresa. Outro, plano de carreira. Você tem uma pessoa que vai se desenvolver, geralmente as empresas têm uma estrutura, supervisão, coordenação, gerência, diretor, tem um plano de carreira dentro da empresa e às vezes para a área da ergonomia não suporta aí uma estrutura verticalizada. Então a pessoa vai ter um aumento de salário, mas ela vai estagnar em algum momento ali, você precisa pensar num plano de carreira para esse profissional, para mantê-lo motivado, para mantê-lo fazendo o que ele deve fazer e também compatível com os pares. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você tem um ergonomista que ele não tem um cargo dentro da empresa, tá? De supervisão, de coordenação, gerência, mas ele bate de frente o tempo todo com o gerente.
E na empresa existem essas regras de hierarquia. Então, você precisaria ter um ergonomista que tivesse um cargo mais compatível para ele estar conversando de igual para igual com esses gerentes, às vezes até de alto escalão aí dentro da empresa. Legal? Outro contra, risco de conflito de interesse. Não quer dizer que vai existir o conflito de interesse, mas existe quando você fala em documentação, legislação, quando você fala, dependendo da demanda, tá, de Ministério Público e tal, você tem um profissional interno, caseiro, entre aspas, que vai redigir um documento e talvez ele possa ser pressionado por estar dentro da empresa, por depender do salário da empresa ali, a tender para um lado. Então, é mais ou menos o que acontece com alguns assistentes técnicos. Se ele não tiver, e ele não é contratado CLT, certo? Mas ele é pressionado por estar sendo pago pelo contratante a atender para um lado ou para o outro. E às vezes não é nem questão de ética, às vezes é uma questão de perspectiva ou da subjetividade ou do interesse de cada um. No meu livro do Ponder Risk, eu falo sobre isso, tá? Num texto do Guerrin, onde ele fala sobre os diversos interesses dos atores envolvidos. Isso é comum, isso é presente, isso existe. E quando você é CLT pago pela empresa ali, tendo um contrato desse, você pode acarretar nisso, tá? Então, eu vou ler rapidamente aqui um texto na página 12 do meu livro, onde o Guerrin fala sobre isso. Para Guerrin, a conclusão quanto à eficácia de uma ação ergonômica não é simples, uma vez que envolve julgamento e percepção de vários atores, direção, gerência, operadores. Toda ação pode colocar muita coisa em jogo, o que acaba envolvendo a confiabilidade da capacidade técnica e da eficácia da prática do especialista. Concluir ou não risco faz parte de uma ação ergonômica e, como tal, estará sujeita a esse julgamento. Ou seja, cada um tem um interesse ali. O operador tem um, quem está contratando tem outro, o gerente tem outro, o ergonomista tem outro. E quando você está dentro da empresa, envolvido ali, você muitas vezes é pressionado a olhar um lado e acaba deixando o outro lado de lado. Beleza? Não que não possa acontecer com alguém contratado como consultor, mas estando ali, vocês entenderam, acaba acontecendo isso. Beleza? Agora, quais são os prós? O que tem de bom assim, em ter um CLT, em ter uma pessoa full-time ali na empresa? Como eu já dei o spoiler aqui, o primeiro pró é o full-time, ele está o tempo todo, ele tem muito mais rodagem, tem muito mais horas de voo dentro da empresa, ele vai estar lá disponível para participar de todas as reuniões, para fazer documentação, para se aprofundar nas coisas, ele está o tempo todo disponível ali, ele tem mais horas. Isso, e horas em consultoria é igual dinheiro, proporcionalmente, diretamente proporcional. Quanto maior o número de horas contratadas em uma consultoria, mais caro vai ficar esse projeto. Eu já falei sobre tríplice do projeto, procura aqui no canal que vocês vão encontrar um vídeo falando sobre isso. Segundo pró, conhece com profundidade a empresa e os processos, ele vai poder se aprofundar mais, porque ele está o tempo todo lá. Ele vai conhecer melhor, ele vai observar, a amostragem dele é muito maior. Ele consegue pegar vários ciclos o dia inteiro, todos os dias, então é mais fiel àquela representação. Não que como na consultoria você não possa compensar isso, você não possa ajustar isso, mas mais uma vez, a facilidade maior de quem está lá dentro o tempo todo. Terceiro, ele vai ter uma relação 1 a 1 com todos os atores envolvidos, stakeholders, os gestores, muito maior, porque ele está lá dentro, ele conhece as pessoas nos bastidores, na hora do almoço, no cafezinho, ele está o tempo todo, ele vai jogar bola lá no futebol da firma. É muito mais fácil para ele ter uma relação 1 a 1. E isso na ergonomia faz muita diferença, porque a ergonomia, como eu falo, é um esporte coletivo. Então, essa relação 1 a 1 ajuda demais a desenvolver as coisas dentro da empresa. Outro pró, trabalho a longo prazo, facilita trabalhos a longo prazo. Não tem aquele imediatismo da consultoria que você contrata que é resultado logo em seguida. Tende a ter uma relação mais a longo prazo. E os trabalhos de ergonomia dão resultado a partir do 3º ano. Resultado efetivo, não quick wins, ganhos rápidos, mas resultado efetivo de mudança de cultura, transformação a partir do 3º ano. Mais autonomia, ele vai ter mais autonomia porque muitas vezes ele pode ter um budget para a área dele, ele tem acesso às informações de forma mais fácil do ambulatório,
dos dados epidemiológicos, da área do jurídico, da área dos recursos humanos. Ele acaba tendo essa autonomia e entrada maior, mais fácil. O consultor, mais uma vez, também não que ele não possa ter, mas talvez precise de mais tempo. E trabalho mais proativo. O que é isso? Ele não está sendo contratado necessariamente por uma demanda. A demanda é ter um ergonomista para várias demandas. E aí ele consegue, de repente, aprofundar mais uma análise preliminar, porque não vai estar contando assim, o velocímetro de pagar o cara, já está pago, né? Então, ele consegue fazer um trabalho mais enraizado, e se ele tiver visão, para poder fazer um negócio mais facilitado. Então, vamos falar agora do consultor, da empresa de consultoria. Você vai contratar uma consultoria. Quais são os contras? Superficialidade. Você pode, se você não tomar cuidado, não desenhar muito bem o escopo, você pode cair na superficialidade de resolver ações ergonômicas, problemas pontuais, e não olhar a macroergonomia, não olhar o todo, tá? Isso é muito ruim porque você não resolve o problema na raiz. Segundo, expectativa de resultado rápido a curto prazo. Eu estou contratando uma consultoria, eu estou pagando uma consultoria, eu quero resultado, eu quero KPI, eu quero resultado rápido. E muitas vezes, como eu falei aqui, resultados mais profundos não são rápidos na ergonomia. Terceiro, não ter acesso a informações. Como eu falei, às vezes o consultor ele fica ali um pouco capenga porque a empresa não abre todos os dados que precisa. E aí, ao longo do tempo, você vai ganhando essa confiança e respaldo para poder ter acesso a essas informações que são fundamentais para você desenhar o teu projeto de ergonomia. Outro contra, não estabelecer relações mais profundas, como eu falei. Fica em reuniões pontuais com algumas pessoas. Se o consultor for muito competente, ele vai estabelecer ali relação com mais de 3 pessoas. Caso contrário, muitas vezes ele fica com um contato direto e de forma mais superficial os demais. Criar demandas não prioritárias. Muitas vezes o consultor tenta identificar um problema que ele resolve para vender esse problema, mas que não é a demanda principal, não é o problema que a empresa realmente tem. É o problema que é interessante para o consultor vender, mas ele não ouviu as pessoas direito, ele não foi na raiz do problema, ali, nas demandas que existem, por desconhecer o processo, ou pela metodologia dele, ou porque realmente ele quer vender um problema ali que ele acha que é bom para ele vender, porque custa mais caro, enfim, porque ele conhece aquilo e ele vai transformar todos os problemas naquilo. Tudo é ginástica laboral porque vende ginástica laboral, por exemplo. E quais são os prós? Você não está contratando um profissional, esse é o ponto. Você está contratando uma estrutura, você está contratando um time. Então eu sempre falo, quando você contrata a Ergotríade, você não está contratando a Tati, a Dani, o Alexandre, você está contratando a mim, você está contratando um especialista em projeto, você está contratando um especialista em treinamento, um perito. São várias pessoas da equipe da Ergotríade, cada um assim, potencializado em uma área, que vai poder te dar respaldo, e isso é o grande diferencial de contratar uma consultoria. Você tem um time, você não tem uma pessoa só, você acaba pagando tipo 1 e levando 10. Menor custo, sim, menor custo, porque você contrata horas fechadas, então é on demand. Hoje eu não tenho mais carro, meu carro é por assinatura, eu vou vender meu apartamento e morar de aluguel. Hoje é tudo por serviço, life as a service. Então não se tem mais as coisas, você usufrui das coisas e paga por aquilo. Então eu pago X quilômetros por mês para usar o meu carro. E aí está embutido todos os custos aí, então eu estou pagando muito mais barato do que se eu tivesse um carro que estaria depreciando, enfim. Então assim, pagar consultoria você paga pelo que você está recebendo, acaba dando um custo-benefício maior em termos de dinheiro, de retorno financeiro. Foco em demanda, ergonomia sob demanda, então você não fica com aquelas viagens, você tem que focar num problema e aí o ergonomista, a consultoria vai descobrir se você tem outras demandas que você nem sabia, mas existe uma demanda inicial. Então isso é bom para resolver essa demanda inicial. Não tem conflito de interesses, como eu falei no caso anterior do CLT. É um profissional que está sendo contratado para dar um parecer e ele não tem
entre aspas, rabo preso, porque ele não tem só aquela empresa. Se ele perder aquela empresa, ele tem outra, então ele vai ter mais liberdade para falar o que é a real. Benchmark, como eu falei, você traz conhecimento de outros trabalhos que você fez. A Ergotrade já atendeu mais de 150 empresas, então eu vou trazer essa expertise para minha caixa de ferramentas e poder fazer esse benchmark com o meu cliente. Inovação. Quem paga por uma consultoria está pagando por inovação, porque consultoria de serviço vem de conhecimento. Então eu vou trazer aqui tudo que tem mais moderno em congressos, tudo que tem mais moderno no mercado, o que eu converso com diferentes gerentes de empresas gigantes que eu atendo, e isso traz inovação para a empresa. Só existe consultoria, por último aí, né? A vantagem é que só existe consultoria se tiver gestão, você tem que mostrar resultado, você não tem tempo para ficar lá 1, 2, 3, 4, 5 anos mostrando resultado, você tem que mostrar resultado, o que acaba sendo uma desvantagem, é uma vantagem para a empresa, porque ela vai ter a gestão, ela vai ter KPI, ela vai ter dashboard, ela vai ter que olhar, enxergar ali o custo-benefício dela ter contratado a consultoria. Beleza? Então, qual que é a saída, pessoal? O que eu faço? Eu contrato CLT ou consultoria? Para empresas maiores, se você tiver um perfil desse que eu vou descrever aqui, uma multinacional, mais de 500 funcionários, tem um SESMIT constituído, você tem uma estrutura de várias unidades no Brasil, é interessante ter sim um gestor, um CLT, uma pessoa contratada para ser o ergonomista, a pessoa de ergonomia da empresa, porque essa estrutura toda vai depender de ter uma pessoa ali que vai ser o relações públicas na empresa, de conectar diferentes departamentos e áreas para montar um time de verdade e trabalhar a ergonomia de forma coletiva. E não deixar de contar com a consultoria de forma pontual para trazer essa inovação, esse benchmark e para poder ajudar essa pessoa, esse consultor que normalmente vai estar solo, ele fica sozinho lá na empresa. Diferente de outros departamentos que tem toda uma estrutura, ele vai estar às vezes ali em contato com o RH, com o departamento médico, segurança, mas ele é a pessoa de ergonomia, então é legal ter um consultor do lado, mas prioriza ter um CLT. Se você é uma empresa que não tem essa característica, a consultoria é legal para você, porque, como eu falei, você vai contratar um serviço e vai trabalhar sob demanda com resultados. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a tomar a melhor decisão. Conte comigo. Se você tiver alguma dúvida, me manda mensagem. Pode ser no meu celular, pode ser aqui na descrição desse vídeo. Meu celular é o 11 94783 3030. E se você gostou desse tema, deixa aqui na descrição do vídeo se você quer mais, que eu fale mais sobre esse tema de consultoria, CLT, enfim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de clicar nos links para conhecer os incentivadores aí, o curso Ergo Maker, minha mentoria Close Friends, e saber um pouco mais sobre a Ergotrade, gestão de ergonomia. Até o próximo vídeo e um grande abraço.